O pessoal comentava comigo na rua, pô, eu te vi na televisão, lá no programa do Faustão, pô, comecei, e aquilo foi me dando um gás, né? Eu falei, poxa, eu preciso ir, cara. Eu sinto que as pessoas se espelham nisso, em momentos como esse, né? Eu sinto que as pessoas gostam de momentos como esse, porque como a gente vem falando aqui, a gente veio de baixo. Então esses momentos muitas das vezes vira inspiração para muita gente. Então essa inspiração me trouxe muita força, cara. Então a partir desse momento eu comecei a enxergar em mim uma força que eu nem sabia que eu tinha. E então eu passei de me auto-sabotar para um cara forte, para um cara que tem um mental equilibrado, para um cara que consegue suportar a pressão mediante a necessidade, mediante a pressão também, porque nos colocando num cenário que assim, a gente nasce num lugar como esse, como uma comunidade, a gente vai completando a maioridade, a gente vai amadurecendo e a gente se vê pressionado. Eu me via pressionado, né, a trazer resultados, principalmente para mim, podia ser coisa da minha cabeça, mas eu me sentia assim. Salve, salve quebrada, você está no 6º episódio do Comunica Favela, então já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha esse episódio pro seu amigo. Nesse episódio aqui eu estou com o Leonel, ele que é morador aqui da quebrada, ele trabalha na Band, ele é o cara que fica responsável lá atrás das câmeras, gravando Os Donos da Bola, entre outros programas da emissora em si. Então a gente vai trocar uma ideia com ele, conhecer, até mesmo para você que não conhece muito ele, assim, a gente vai conhecer a trajetória dele, como é que foi o processo dele de aprendizado e de ter chegado até realmente trabalhar nessa emissora grande. E seja muito bem-vindo, Leonel. Muito obrigado aí por você ter aceito o convite aí. Dá um salve aí pro pessoal aí. Muito obrigado, Jaquiel. Maior prazer estar aqui com vocês, nesse lugar onde grandes artistas passaram, e muito honrado pelo convite. Vai começar desde o início, fazer uma pergunta para ele, para quem até não conhece, né, um pouquinho da trajetória do Leonel. Queria até te perguntar, Leonel, como é que foi crescer aqui nessa quebrada aqui na comunidade 9, na favela do 9? Como é que foi a sua infância, por exemplo? Ah, você veio de outro estado para cá, você sempre morou em São Paulo, porque aqui na comunidade que a gente mora, veio muitas pessoas tipo do Nordeste para cá. E como é que foi sua trajetória assim de morador aqui? Minha família veio de Minas, né? Sim. Venho de uma família que somos em 4, são 2 mulheres e 2 homens comigo. E eu sou o único que nasceu em São Paulo, mas minha família inteira é de Minas, tanto que eu nasci aqui, mas eu fui criado, maior parte da minha infância, né, foi em Minas. Depois eu vim para cá por volta de uns 10 anos, 11 anos, e crescer num lugar como esse aqui é adquirir experiências para a vida, né? A gente está lidando com situações que só quem passa sabe como é, só quem já passou por aqui, quem vive aqui sabe como é morar numa comunidade em que quando chove a gente tem que ficar preocupado, Sim. não só com as roupas no varal, mas se a telha vai voar, se a sua casa vai alagar, e fora o preconceito, né, que a gente enfrenta todos os dias. Às vezes a gente pede encomenda pela internet e os entregadores ficam com medo de pegar. Até entendo por causa de roubos, por causa de sequestro e tudo mais. Mas quando a gente cresce num lugar como esse aqui, a gente está preparado para o mundo, né? Diria assim, para as adversidades da vida. Sim, você acha que morando assim na comunidade, você acha que você também teve que provar seu valor 2 vezes, assim, pro pessoal de fora, tipo, questão assim de mostrar seu potencial? Você sentiu isso assim quando você estava começando sua trajetória assim de trabalho? Seja tipo no audiovisual, tipo, ou no mercado, no seu início de jornada em si. Sim, a gente tem que provar nosso valor todos os dias, praticamente. A gente tem que justificar o porquê da gente estar ali todos os dias. Como você mesmo já apresentou, eu trabalho num programa de televisão, então a gente é programa ao vivo.
Então a gente não tem margem para erro, né? A gente erra porque é ser humano e a gente é passível do erro porque nós não somos uma máquina. Mas sim, a gente tem que provar todos os dias o nosso valor, o porquê que a gente está naquele lugar. A gente tem que se justificar. Teve uma lembrança, assim, aqui na comunidade que te marcou, assim, seja na infância, alguma coisa que você presenciou, assim, você fala, mano, daquele dia eu não esqueço, assim, se tem alguma lembrança, assim, pra contar pra gente, se você quiser contar, né, se sentir à vontade. Cara, sabe que eu tenho medo de chuva. Você tem medo de chuva? Tenho medo de chuva. Sabe por quê? Porque é uma imagem muito forte, assim, na minha cabeça, né? Eu ainda nunca tinha vivido isso, do céu escurecer com aquelas nuvens cinzas se formando para chover. E, e aí eu lembro, quando ainda criança, meus pais sempre ficavam preocupados, né? E de não saber o que fazer, se a telha ia voar, se realmente vai alagar. Era aquilo que eu acabei de falar mesmo. De verdade, isso aconteceu comigo, vou até ser mais aberto. E isso é o que fica muito na minha mente quando chove. Aí eu fico meio tenso, né? Quem tá comigo diariamente percebe que eu fico meio assim quando o tempo tá se fechando, quando o céu tá mais escuro. E isso é muito forte na minha mente. Teve uma vez que choveu na minha casa, aí as telhas voaram, e aí eu tive que correr para baixo, debaixo da cama, né? Porque estava molhando a minha casa e eu era criança, então não conseguia ajudar, não sabia o que fazer ao certo, não sabia nem o que estava acontecendo, né? E depois que, quando eu fui crescendo, eu fui entender, né? Às vezes é isso que eu paro até pra refletir, porque assim, às vezes, tipo, a gente, até você mesmo, morador daqui de São Paulo, você tá levando a sua vida aí tranquilo, você tem uma moradia, você consegue ir e vir, você não tem nenhuma deficiência, né? Você consegue pensar, falar. E às vezes tem pessoas que tá, mano, tentando sobreviver, tá passando por uma luta, às vezes você no, tipo, fica se cobrando porque não chegou naquele resultado, e se fala, meu Deus, mano, agora vai chegar metade do ano, 2026, não fiz tal coisa, sabe? Eu acho que é isso, né, mano? Tipo, essa experiência também não é única, né? A gente também sempre teve a experiência do que? De, tipo, teve o alagamento, sabe? Dos tempos mesmo que a favela em si alagou. Acho que isso aí é um marco também que ficou na vida de todo mundo, né? Mas é bacana, mano, você trazer assim essa coisa assim pra contar, tá ligado? Até pro pessoal de fora, porque quem mora em comunidade sabe, tipo, como que é realmente a nossa realidade. Então, é isso, né? Uma luta de cada dia. E na quebrada, assim, você teve alguma referência pra começar assim no audiovisual ou uma referência, sei lá, pra começar um projeto, ou você teve que ser dar o primeiro passo como muitas pessoas, assim, por exemplo, ir testando, ir trabalhando em tal lugar em si, pô, trabalhei aqui em tal mercado X em si. Você foi se descobrindo. Você teve alguma referência, assim, de dentro, de fora, assim? Eu conheci o audiovisual através do Instituto Lacaia, né? Hoje mudou lá o sistema de ensino, acho que virou escola até, né? Virou. E na época eu tinha o Instituto Acaia, famoso Marcê, Bela Cristina, Licó, Olga e professora Verônica, né? Entre outros professores de audiovisual. Então eu tive os primeiros contatos com audiovisual através dessa ONG. E eu sempre fui do áudio, sempre fui dos bastidores, né? De captação de imagem. Então eu tive o primeiro contato com câmera através de uma oportunidade em que dois ingleses que vieram aqui para o Brasil, né, ter essa experiência de ministrar uma aula para a gente com um olhar, né, diversificado, com um olhar mais abrangedor, que é o olhar de quem está de fora, né, de quem tem outras experiências de vida, Sim. que é o Bob e o Barry. Então, nesse dia, eu ainda não tinha tido contato nenhum, sempre olhava os meus colegas, né, que trabalhando ali naquele setor, eu sempre admirei. Então, e o meu primeiro contato com a câmera veio através desses dois ingleses que pediram para eu fazer um making off
né? O making off é aquela câmera que fica lá nos bastidores, gravando tudo que está sendo feito, né? Por trás das câmeras. E através disso eu comecei a colocar os meus primeiros olhares e eles gostaram, elogiaram muito o meu trabalho. E desde então eu comecei a investir nisso, a insistir nessa área, né? Mas minhas referências sempre foram os alunos mais velhos da turma, né? Sim. Sempre vi eles trabalhando, então tinha o Paulo, tinha o John, tinha o Ricardo, que acho que não mora mais aqui com a gente, não sei para onde anda. O John? Mas o John sempre eram as minhas referências ali, eram os mais velhos da turma, tem o André também. E é isso. Essas são as minhas referências da época. Sim, você lembra que na época do Akai em si, o Akai ele tinha essas aulas, né, que você fazia tanto de audiovisual, tinha também até design, estilogravura, né, Duzaldo? Tinha várias aulas em si. Eu acho que teve muitas pessoas assim que tiveram contato com o audiovisual que hoje em dia não tem mais o contato. Acho que o John, ele mora aqui, eu vejo ele no ponto de ônibus, ele indo trabalhar. Acho que até é interessante também um dia chamar ele para trocar essa ideia aqui. Teve muita gente também que começou no audiovisual, fez o projeto, acho que é o Criar, né? Instituto Criar. Criar, né? Fez o projeto, estava encaminhando, mas por a diversidade da vida em si, não tocou mais essa área, fui trabalhar em outra área. Por um momento, eu quase desisti também. Você quase desistiu? Cheguei a trabalhar com possibilidades fora do audiovisual. Na época, eu tinha acabado de me formar, né? Saí do Instituto Acaia, que depois que completa a maioridade, a gente tem que, né, passar o bastão, digamos assim. E aí eu fui para o Instituto Criar, de Cinema, TV e Novas Mídias, onde eu me formei em operador de câmera, né? E mediante a necessidade, mediante a pressão também, porque nos colocando num cenário que, assim, a gente nasce num lugar como esse, como uma comunidade, a gente vai completando a maioridade, a gente vai amadurecendo e a gente se vê pressionado. Eu me via pressionado, né, a trazer resultados, principalmente para mim, podia ser coisa da minha cabeça, mas eu me sentia assim perante a minha família. Então, saindo do Instituto Criar, eu já comecei a procurar outros meios de ganho de renda, outros meios de renda extra também. Sim. Então, eu comecei a trabalhar em uma escola de cinema e também comecei a fazer faculdade, porém em outra área. Eu comecei a estudar direito. Direito, né? Porque eu me via numa situação assim, eu gostava, eu amava aquilo, audiovisual, né, câmera, tudo mais. Eu amava aquilo, mas eu precisava escolher uma coisa que me traria uma estabilidade financeira um pouco maior, que na época eu ainda estava começando, então eu não tinha tanto bagagem para fazer trabalhos por fora, por exemplo, para diversificar a minha rede de contato, meu network ali. Então eu comecei a estudar direito, né? E visando isso, visando uma estabilidade financeira um pouco maior e também pela estabilidade, né? Saber que todo mês eu vou ter algo para fazer, a não ser trabalhos esporádicos, assim, de audiovisual, que era o que eu estava fazendo na época. Nossa, porque assim, a gente também passa até por isso, porque como a gente não tem um repertório, não tem network, não teve, tipo, alguém que faz as mesmas coisas que a gente, às vezes você quer começar uma área criativa, principalmente no audiovisual, fala pro pessoal, mano, audiovisual, ele também é uma coisa que ela é mais autônoma, né? Você tem que saber fechar contrato, conversar com as pessoas, fazer o trabalho, entregar o trabalho, e muitas das vezes isso você fica, tá, como é que eu vou oferecer meu serviço, sabe? E muita gente também acaba desistindo. Eu acho que começa também indo para outros rumos, que é o mais consolidado, que é tipo as áreas comuns, né? Como você falou, direito, né? Pelo menos, pô, fez direito lá, vai ser advogado, mas tem a OAB, isso daí essa pressão vem até para nós, porque a gente tem até o Desaldo, né, Desaldo? Faz faculdade de fotografia, então também tá nesse corre assim
também se estabilizar nessa área, né? Tá vendo também essas adversidades. Fala até para mim mesmo que trabalho com área criativa, com design, então para mim também foi um processo também muito diversificado, porque assim, chega uma hora que o dinheiro também não tá entrando, né? Aí você tá fazendo aqueles freela, fala, nossa, o freela vai até tal mês, mas você quer chegar dentro da sua casa e, mano, quer estar ajudando, sabe? Porque querendo ou não, sua cabeça vai falando isso, sua família, mesmo falando não verbalmente, mas ela sente, fala, caramba, o cara fazendo faculdade de cinema, o cara não chega com, tipo, o dinheiro da feira, sabe? E é isso, tipo, a gente se sente pressionado porque teve muitas pessoas também que estudou, fez o ensino médio, tentou fazer um curso técnico, até mesmo pessoas mesmo do ensino fundamental, que chegou até a oitava série, parou porque eu tava até conversando, mano, com o pessoal. Ou trabalhava para colocar as coisas dentro de casa, ou continuava a trabalhar e às vezes não tinha nenhum dinheiro para comprar o tênis, tá ligado? Um tênis pra ir pra escola, tá ligado? Então teve que abandonar. Até hoje você vai conversar com a pessoa para ver se ela conseguiu terminar o estudo, não conseguiu terminar, assim. Tipo, tá nesse impasse, porque sempre surge outros imprevistos, tá ligado? E vale ressaltar também que equipamento custa caro, né? Nós que somos do audiovisual, você é do Sim, marketing, né? Do design, máquina custa caro, câmera custa caro, lente custa caro. Então, tudo isso demanda de muita disposição financeira, sim. que muitas das vezes a gente procura essa disposição e trabalhando, né? E assim vai, e assim vai. Acho que tudo isso entrava na conta, na minha cabeça na época, e me fez procurar essa outra possibilidade. Hoje eu segui, né, graças a Deus, o audiovisual, fui dando sequência e hoje estamos aí. Qual foi o momento, assim, mais difícil que você teve que percorrer até chegar a trabalhar numa emissora de televisão? Porque, por exemplo, você fez a faculdade em si, você já estava trabalhando com audiovisual, mas teve algum momento assim que você falou, meu Deus, vou ter que arriscar, como é que eu vou pegar essa oportunidade? Como é que foi essa sua trajetória até você conseguir trabalhar como você trabalha hoje na Band? Né? Foi exatamente nesse conflito entre a necessidade e o que me faz feliz que me trouxe para minha realidade de fato. Por exemplo, na época eu estava trabalhando na Academia Internacional de Cinema Sim. e fazendo curso de Direito na faculdade. Aconteceu que, por circunstâncias da vida, era o meu primeiro emprego, né, formal, CLT, e eu fui desligado da empresa, Na academia? da Academia Internacional de Cinema. E o que que aconteceu? Olha pra você ver como o destino funciona nas nossas vidas, né? Eu acredito muito nisso, né? Sim. E fui desligado da Academia Internacional de Cinema e com tudo isso eu não conseguia mais pagar a faculdade. Aí o que que aconteceu? Assim que eu fui desligado da escola de cinema, eles me ofereceram um curso. Falaram, você ficou aqui durante um tempo, então você pode fazer um curso, escolha um curso. Foi aí que eu escolhi fazer formação livre em direção de fotografia. E aí eu me formei e dentro desse curso eu conheci um colega meu, o Bruno, que trabalhava na Band e eu já desempregado, já não conseguia mais pagar a faculdade. E aí a gente se deu bem durante o curso, né? E tive um curso maravilhoso também. E aí ele se interessou pelo meu caso, me ajudou e me indicou na Band. Eu já tinha o documento, toda a documentação necessária na época, né, que é a DRT, e deu tudo certo. Ele me indicou na sexta-feira, na segunda-feira eu já estava empregado. E aí fui trilhando o meu caminho a partir daí. Que é importante, assim, até essa questão, assim, você falou, mano, anteriormente de networking, né? Porque você já tava numa situação que você falou, meu Deus, o que que eu faço? Mesmo que a gente tá lá recebendo o seguro-desemprego, dá aquele desespero, porque eu acho que audiovisual também tem muito disso de ser muito volátil. Eu acho que, às vezes, você tá trabalhando com uma coisa que você parece que é fixa por muito tempo, mas acontece algum imprevisto que fala, pronto, você é desligado, mas acontece, acho que ciclos, eles se encerram,
E é super bacana até mesmo, porque assim, tem muitas pessoas que até agora não, que eu falo assim, tá fazendo faculdade de audiovisual, mas ela tá fazendo aquele tradicional que, tipo, só vai pra faculdade, só tá aprendendo aquilo. Você chegou a fazer alguma faculdade direcionada pro audiovisual? Ou você só fez o direito mesmo? Ensino superior eu só comecei a fazer direito, né? Cheguei a fazer 4 semestres, Sim. 2 anos. De audiovisual, eu só tenho curso técnico. O técnico. Me formei no Instituto Criar, Cinema e TV e Novas Mídias, e Sim. na Academia Internacional de Cinema. Assim que eu fui desligado da Academia Internacional de Cinema, eles me ofereceram esse curso, né, de formação livre em direção de fotografia, pediram para eu escolher e eu escolhi. E aí surgiu uma oportunidade também de estagiar na O2 Filmes, na produtora. Sim. Foi aí que eu tive um contato mais profissional, um contato mais amplo, né, do que realmente é o cinema brasileiro, do que é o audiovisual, do que é estar em um set de gravação, de ver acontecendo, de trabalhar com gente, com diretores renomados, com gente capacitada, com gente, né, de muito conhecimento técnico e de muita apreciação no mercado de trabalho. E aí foi as minhas maiores experiências, né? Depois da formação do Instituto ACAIA, Instituto Criar, e da Academia Internacional de Cinema. Aí eu comecei já a ter experiências reais em situações de trabalho, em situações reais de set de filmagem e estúdios de televisão também. Qual conselho que você daria para a pessoa que às vezes está lá fazendo um curso técnico de audiovisual, fazendo a faculdade em si, que ela tá só seguindo aquele padrão? Tipo, você daria um conselho assim para ela furar essa bolha? Porque assim, às vezes eu vou conversar com o pessoal que tá fazendo a faculdade, sei lá, de audiovisual, a pessoa não sabe, tipo, às vezes o que é o Premiere, tá ligado? Tipo, não sabe, não conhece ainda as ferramentas de edição, tudo. Você acha que quando a pessoa tá lá na faculdade fazendo curso, ela tem que furar essa bolha para realmente começar a engatinhar e caminhar nessa área? Estudo é a base de tudo, né? Antes da gente querer ser um bom profissional, a gente tem que ser um bom aluno também, um bom curioso, e a gente tem que ser chato também nessa vida, né? Mas diria que para quem está começando, para quem está estudando, se aprofunda naquilo que você gosta, naquilo que você acredita, no seu talento, e se atualize às modernidades do mercado de trabalho. Se atualizem nas tecnologias, porque o mercado de trabalho ele muda muito rápido, né? A tecnologia avança muito rápido. Hoje em dia a gente temos a IA, temos tecnologias que permitem substituir um operador de câmera, por exemplo. A gente consegue programar um robô para fazer uma operação. A gente consegue programar um robô para fazer uma colorimetria num vídeo, por exemplo, ajuste de cor. Então, enquanto mais ferramentas você adquirir, quanto mais sistema, quanto mais você se adaptar às tecnologias de hoje e se abranger ao mercado de trabalho, a probabilidade de ter muito sucesso é maior ainda, é bem maior. Você expande os seus horizontes, você expande o seu campo de network, né? O seu campo de as suas possibilidades. Teve algum momento na sua vida que você já se auto-sabotou? Por exemplo, você duvidou da sua capacidade, deu aquela voz interna, falou, não, vai ser demais para você. Porque assim, a gente que também trabalha com essa parte de criação, tudo, produção, às vezes se auto-sabota, né? Principalmente no começo, você teve essa fase assim de ter essa autossabotagem. Como é que você lidou com isso? Você superou isso? Você falou, mano, apareceu o trampo aqui, eu vou lá, vou fazer o trabalho, vou bater no peito e é isso. Diariamente a gente passa não duvidar da nossa capacidade, mas de refletir sobre o que a gente quer, sobre o que a gente pode fazer, né? Então, por vários momentos já passei pensando, né? Pô, será que eu consigo lidar com isso? Será que eu consigo estar ali, lidar com pressão, com um programa ao vivo? Uma maior experiência que eu já tive de autossabotamento
foi no programa do Faustão, né? Na época, o Faustão veio pra Band, então era um baita de um programa, era linha de show, vinha artistas renomados, músicos, e era toda uma estrutura de programa voltado para um show mesmo, era um show gravado praticamente, com plateia, banda, e eu era assistente na época, né? Assistente de câmera, ainda não era câmera. E eu me via ali diariamente pensando, poxa, se eu for promovido aqui, se, né, der certo, né, toda essa minha trilha, essa minha caminhada se consolidar aqui, será que eu seria capaz de estar aqui nesse meio entre a plateia atrás de mim e uma banda enorme de profissionais, gente conhecida, gente famosa? Será que eu daria conta de ter esse registro com a câmera na mão, de ir ali contar essa história, né, através das lentes? Então, diariamente passava isso pela minha cabeça, né? Até o dia que eu fui promovido através do programa do Faustão, o João Silva, nosso parceiro lá de bastidores, né, com toda a equipe do programa do Faustão. E depois desse dia, ele aconteceu assim, né? A gente sempre era amigo, sempre era eu, ele e o Isaías, que ficava ali na câmera. Isaías era o meu câmera na época, eu era assistente do Isaías, e a gente sempre tinha essa resenha com o João, né, filho do Faustão. E aí, certo dia, aconteceu, se consolidou. Eu fui promovido e eu fui contar a notícia para o João, né, a fim de falar que possivelmente eu iria para outro programa, possivelmente eu sairia daquela rotina, né? Então, comentei com ele e ele me surpreendeu, me chamou ao vivo durante o programa, falou, deu uma notícia para todo o Brasil, né? E tem até um vídeo no meu Instagram que eu cortei lá, falou, pô, esse cara aqui está sendo promovido, e aquilo para mim foi a virada de chave, né? Sim. A virada de chave, ele mostrou para mim, tipo, ele me encorajou de uma forma que eu não sabia a força que eu tinha. Então, ele mostrou para mim, foi a primeira vez que eu apareci assim na TV, que eu tive a sensação Sim. de saber o que é ser assistido, né? O pessoal comentava comigo na rua, pô, eu te vi na televisão, lá no programa do Faustão, pô, comecei, e aquilo foi me dando um gás, né? Eu falei, poxa, eu preciso ir, cara, eu sinto que as pessoas se espelham nisso, em momentos como esse, né? Eu sinto que as pessoas gostam de momentos como esse, porque como a gente vem falando aqui, a gente veio de baixo. Então esses momentos muitas das vezes vira inspiração para muita gente. Então essa inspiração me trouxe muita força, cara. Então a partir desse momento eu comecei a enxergar em mim uma força que eu nem sabia que eu tinha. E então eu passei de me auto-sabotar para um cara forte, para um cara que tem um mental equilibrado, para um cara que consegue suportar a pressão, para um cara que quando está chovendo no seu telhado, eu consigo entrar embaixo da cama e consigo planejar os próximos passos enquanto chove. Então isso para mim ficou muito emblemático, assim. Foi uma virada de chave que trouxe uma reflexão muito grande para mim, para minha vida, assim. Então, de autossabotador mental, né, de achar que não ser capaz, essa foi a virada de chave. Eu me considero uma pessoa que consegue suportar bem a pressão, uma pessoa que consegue se superar a cada dia mediante aos desafios. Sim, porque no mercado de trabalho em si, querendo ou não, vai chegar o problema para você e vai ser aquilo, né? Pô, você vai resolver? Cara, tem que resolver. Só vai ter você para resolver, sabe? E a gente tem que colocar, bater forte assim, tipo, mostrar até para a comunidade que a gente tem um Leonel aqui, que a gente tem um contato diariamente, até menos você que é na mesma quebrada que a gente mora. A gente tem o Leonel aqui que é a nossa referência também. Pô, o cara tá trabalhando realmente numa emissora grande, então a gente tem que mostrar, mano, trazer ele para trocar essa ideia aqui, tipo, dar o palco realmente para a pessoa certa, porque é isso, começou dele do zero, começou de você, sabe? Vai vir seu filho, pô, você pode ensinar pro seu filho, depois pro seu sobrinho,
E é isso, sabe? É uma coisa assim muito gratificante quando começa da gente, assim, porque assim, a gente tem até o histórico aqui da nossa comunidade, assim, tem poucas pessoas realmente que fez uma faculdade, assim, sabe? Eu não sei se com a sua família também foi diferente, assim, tipo, de ser um dos primeiros, assim, sabe? De, tipo, de estar nesse campo, assim, porque a gente, mano, vira e mexe, a gente fica se auto-sabotando, sabe? E como que é seu dia lá na Band? Como é tá por trás das câmeras, tá operando a câmera? Como que é você chegar lá e, pô, vai ter um programa aqui para gravar é de 1 hora. Como é que funciona para você explicar para nós que tá aqui de fora, como é que funciona esse processo? Então, hoje eu trabalho com 2 programas ao vivo, o Bora Brasil e o programa do Neto, que é os Donos da Bola. E o trabalho do câmera nesses programas, ele, principalmente o Bora, ele demanda muito de informação. É um programa mais informal. A gente quer passar uma informação. A gente quer transmitir uma mensagem. Então é um programa que eu não posso, que ele não te dá tanta liberdade de criar, de fazer uns ângulos mais diferentes. Não posso fazer tanta firula com a câmera, porque vai fugir um pouco do contexto. Então, primeiramente eu faço esse programa, o Bora Brasil, né, que é um programa jornalístico, e depois eu faço o programa do Neto. O programa do Neto ele demanda muito de atenção, muito da sensibilidade do operador de câmera, né, porque o craque Neto ele tem essa imprevisibilidade do improviso também, porque, por exemplo, o programa está acontecendo e aí Corinthians, não sei se vocês já assistiram o programa do Neto, você também. Já. Todo E, mundo, todo o Brasil. e aí Corinthians ganha, aí ele chega no estúdio com aquela coisa, explorando tudo, quebrando tudo, toca o hino do Corinthians, Cascão. Aí a mente do câmera, ela é muito. O câmera de televisão é aí que está a diferença também, porque além do visual, o câmera do Neto ele tem que ser muito auditivo também, porque ao mesmo tempo que você está prestando atenção no seu enquadramento, você está prestando atenção no que ele está falando. Então, toca o hino do Corinthians Cascão. No cenário, já tem bastante elemento de cena, lá tá escrito lá, né, tem uma placa, escrito toca o hino Cascão. Então, assim que ele fala, toca o hino do Corinthians Cascão, aí automaticamente a sua mente já vai, você já sai do enquadramento que você tá e fecha ali no toca o hino do Corinthians Cascão, que é uma placa que tem lá. Esse é o trabalho do câmera na TV Bandeirantes. É o que vai, né, te diferenciar de muitos câmeras. Acredito que possa ser essas atribuições, né, auditivas e principalmente visuais também. Como é que foi sua primeira experiência, assim, trabalhando, assim, numa emissora de TV? Como é que foi seu primeiro dia de trabalho? Você ficou perdido, por exemplo, você falou, meu Deus, mano, o que eu faço agora? Você ficou muito esperando os outros, assim, tipo, tem que fazer aquilo, tudo. Como é que foi sua experiência no primeiro dia de trabalho? Você se lembra? Me lembro muito bem, uma ansiedade, uma grande misto, né, de sensações, entre felicidade, entre mistério, entre o que pode vir depois disso. Então, meu primeiro dia, o primeiro programa que eu fiz foi o programa da Kátia Fonseca, na época, que era o Melhor da Tarde, era um programa de tarde. Então, a gente que estava acostumado a só assistir no sofá, né? Sim. E você está lá vendo acontecer. Então, aquele grito que a assistente de estúdio dá, 10 segundos, a gente sabia que faltavam 10 segundos para iniciar o programa. Se o programa começa às 2h30, às 2h29, a gente estava ali vendo tudo aquela magia acontecer, correria, tira cadeira, põe cadeira, tem uns truques também, tem uns truques de televisão também, que a gente, muitas vezes assistindo a gente não percebe, mas sempre tem uns truques aí na manga. E foi mágico, meus primeiros contatos com a TV. Você que trabalha na linha de frente com esses programas grandes em si, até a gente estava falando, né, da questão da IA em si, como a IA ficou muito grande e, nossa, até tá assustando, sabe? Hoje em dia, assim, você trabalhando na questão de operação de câmera, em programa de televisão,
Na questão assim de cursos em si, você procura se aperfeiçoar, por exemplo, o pessoal lá da Band lá indica curso para vocês fazer, uns cursos livres, porque assim, chega uma câmera, sei lá, lançou uma câmera nova no mercado e às vezes a emissora já comprou aquela câmera. Eles dão um tempo assim para vocês aprenderem como é que funciona. A Band, ela oferece uma plataforma para os colaboradores, né, que te fornece todo um estudo, inclusive inteligência artificial, gestão financeira, liderança. Dentro da plataforma da Band, eles já te oferecem cursos para que você possa se aprimorar, se adequar ao mercado de trabalho e se atualizar também. E em relação a câmeras, né, novidades, câmera com tecnologia mais avançada, geralmente a gente não tem esse treinamento, a gente não recebe esses materiais para que a gente possa estar, né, mexendo, para que a gente possa estar destrinchando o menu ali. Isso geralmente vai de cada um, parte de cada um. Por Sim. exemplo, eu sou um operador de câmera, então cabe a mim, né, do meu lado profissional, do meu lado de me dedicar. Não cabe a eu, operador de câmera, a você que é editor, a você que é do áudio, a se atualizar ao que o mercado está trazendo de novo, né, para a nossa área. Então isso vai muito de cada um, além da Band fornecer, né, uma base para a gente, né, ter uma noção do que está acontecendo ao redor do mercado audiovisual, principalmente. E na questão assim de certificação em si, qual certificação que tem que tirar assim para a pessoa atuar na parte de operação de câmera, quiser trabalhar na emissora de televisão em si? Porque até mesmo acho que até uma questão assim das pessoas até de fora de saber, sabe, as siglas em si. Até mesmo eu fico pensando assim, ó, a pessoa que está lá na faculdade, ela pensa que também muitas das vezes é só terminar o curso que vai conseguir arrumar um trabalho, às vezes vai aplicar para uma vaga e pede esse documento, sabe? É isso que eu fiquei até com essa dúvida, sabe? Porque muitas vagas de trabalho pedem, né? Mas você tem esse documento em si, que significa que você está apto a fazer aquela função, né? Mas não a capacidade, porque às vezes a pessoa sabe fazer uma parte de coisa, só não tem isso. É como se fosse um passe, né, mano? É tipo assim, não pode advogar sem OAB, tá ligado? Você não pode assinar lá que você advogou sem ter a certificação do trabalho, que é a OAB, ou você não pode operar o dente dos laudos se você não tem o registro de dentista. Até mesmo direito, né? Tipo, você faz a faculdade, é 5 anos, mas você não é advogado, você tem que ainda aplicar para uma prova super difícil, para você pegar essa OAB, né? Pegar essa carteirinha aí, e é isso, né? DRT, que significa Diretoria Regional do Trabalho, é um registro profissional que a pessoa precisa ter para conseguir trabalhar, conseguir galgar um cargo dentro de uma emissora de televisão, por exemplo. Nada mais é do que a OAB para os advogados, o CREF, o personal trainer, professor de educação física. Né? Você precisa ter uma certificação atestando que você estudou, que você sabe fazer aquilo, registrado, para você conseguir se ingressar na televisão. Voltando a falar de tecnologia, a gente sabe que está avançando muito essa questão de tecnologia, hoje está sendo uma coisa mais automatizada. Tem até hoje em dia o pessoal faz comercial, tem uma página até no Instagram que eu esqueci, que essa empresa ela tem um robô, que é um robô que ele mexe sozinho, que o pessoal só programa ali, ele faz os comandos, né? Como é que, até você que trabalha na emissora assim, de TV, como é que vocês vê essa percepção assim, de ver uma câmera assim, atuando sozinho? Você acha que daqui para frente vai ser o futuro isso aí? Acredito que a tecnologia vem para nos ajudar muito. Em contrapartida, acho que vai mudar muito a mão de obra, o mercado de trabalho vai mudar muito, né? Acho que se as pessoas não se atualizarem, correr atrás dessas mudanças tecnológicas, acredito que muita gente, infelizmente, irá se perder um pouco no mercado audiovisual, por exemplo, principalmente em TV. Essa é a minha visão, não é o que está acontecendo, é o que eu enxergo, né? Eu venho percebendo esses avanços tecnológicos. Então, hoje em dia, a gente
é operador de câmera, mas eu sigo páginas no Instagram, eu sigo sites que constantemente eles mandam as novas câmeras do futuro, né? As câmeras do momento, que são hoje em dia totalmente remoto, ou seja, você não precisa de ter alguém segurando para conseguir fazer um movimento, por exemplo, não precisa de operador para conseguir fazer esquerda-direita com a câmera. Então, essas mudanças, ela nos traz um alerta, né? Que o mercado audiovisual está mudando, a tecnologia está avançando. Então, isso cabe a nós também se atualizar, cabe a nós, né, se manter informado e se modernizar às mudanças do mercado. Sim. Muita gente quer saber, assim, por exemplo, como é que é o dia a dia lá no dia de gravação de um programa, por exemplo. A câmera já fica pré-pronta, vocês chegam no estúdio, vocês preparam a câmera. Também a gente gostaria de saber como é que... A gente vê as fotos, as suas lá no Instagram, lá, a gente vê que por fora vê. Como é que funciona assim, a câmera em si? Ela é muito pesada? A questão da lente, como é que funciona assim? Tal lente é X peso. Geralmente a gente chega na Band, as câmeras já estão posicionadas, o ajuste de branco já estão feito. Quem faz esse trabalho é os assistentes de câmera, né? Que eles posicionam a câmera, faz o ajuste de branco. O que tiver faltando no nosso equipamento, eles repõem, né? O comando de zoom, o comando de foco, o viewfinder, tem que estar tudo alinhado para a gente conseguir desempenhar o melhor. E a gente não ajusta o vídeo, não ajusta, o próprio câmera não faz esse tipo de ajuste, né? Dentro dos estúdios, né, nós operadores de câmeras do estúdio, tem outra instância, né, que se chama o vídeo. Eles sim fazem todo esse ajuste para a gente, né, de acordo com a luz, de acordo com o tom de pele. Então, o operador de câmera ele chega, confere seu equipamento, se está faltando algo, se está tudo funcionando, e a gente segue com o programa. Sim. É isso. Cada programa tem a sua linguagem certa de se trabalhar, né? A linguagem mais adequada, digamos assim. Não existe linguagem certa ou errada, existe a mais adequada. E o jornal, por exemplo, a gente trabalha com uma linguagem mais formal, que é os enquadramentos mais fechados, mais parados, né, sempre atento à notícia, sempre atento à informação que o apresentador ali está passando. Diferente do programa que a gente tem aos sábados, que é o Band Esporte Clube. Esse é um programa mais que te permite criar mais, né? Um programa de esporte totalmente descontraído. Se você assistir, pesquisar, você vai ver que tem um cenário totalmente cheio de elementos que ele Sim. já te sugere, né, você que tem a visão de câmera, já te sugere algumas coisas diferentes, né, algumas possibilidades que sempre os diretores, eles, né, te deixam criar. Dudu, Latino, ele sempre, né, te permite que você consiga colocar uma visão diferente. Então tem esse contraste, né, do programa de jornal e um programa de esporte criativo. E aí sim, a gente chega, saca a câmera é pesada, você chegou a perguntar o peso, pesa por volta de uns 20 quilos, dependendo da lente. E tem que estar em forma. É pesada. E é isso, tem esse contraste, né? Programa formal e programa mais criativo. A gente trabalha com uma lente grande angular na câmera portátil. Por quê? Porque a grande angular, ela balança um pouquinho menos. Então, se você trabalha com uma lente teleobjetiva, que ela é mais fechada, né? Então, vai balançar mais. Qualquer movimento que você faça vai trepidar bastante. Deusvaldo tá aí, pode confirmar isso pra gente. E a grande angular, ela te dá esse recurso a mais, né? De trabalhar mais aberto e te dá mais estabilidade, né? E cada lente varia o peso também. Então, se trabalha com uma lente grande angular na televisão, pesa de 20 quilos e a tele pesa 15, por aí, um pouquinho menos. Para você que chegou até aqui, então, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E, Leonel, fala aí suas redes sociais aí pro pessoal começar a te seguir,
conhecer mais sobre o seu trabalho, o Instagram, se você tiver um site. Pô, sempre no Instagram, posto diariamente lá conteúdos relacionados à televisão, bastidores, Reels também, danço, faço de tudo, através do Leonel Moreira com 2A. Leonel Moreira A, com 2 A's no final. É isso. Agradecer mesmo, né, a oportunidade de vir aqui presenciar, estar dentro desse templo, desse cenário maravilhoso, e onde diversos artistas já passaram e vão ainda passar. Sim. E dizer para você que ainda deseja, que tem esse sonho, continue, né, quer trabalhar em televisão, quer trabalhar com audiovisual, quer montar produtora, quer ser fotógrafo, continue, não desiste dos seus sonhos, expande os seus horizontes, abrange a sua visão de mercado de trabalho, vê o que eles estão usando, o que eles estão fotografando, né? Se atualize no mercado, equipamento e segue em frente, que vale a pena. Hoje você se sente realizado? Tipo, você vê aquele Leonel que começou numa caia, né? E o Leonel que você vê hoje, se é hoje, você se sente realizado com as suas escolhas? Me sinto realizado, né? Cheguei a mencionar aqui na entrevista que eu quase desisti do audiovisual, mas o destino me colocou de volta nos trilhos, né? E me sinto realizado, sinto que ainda tem caminhos a percorrer, ainda não vou parar por aqui, e breve novidades aí. E me sinto realizado, sim, muito grato por tudo que venho construindo até aqui com a ajuda de vocês. E é isso. Chegamos ao final do 6º episódio do Comunica Favela. Então, para você que assistiu aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto e é nóis.